Desde que me lembro, a vida nunca foi feita de facilidades. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos, e moro numa pequena vila chamada Vila Nova de Mil Fontes, onde o mar parece sussurrar segredos antigos e o vento carrega histórias de outras épocas. Meu trabalho? Eu sou a responsável pela limpeza num posto de combustível que fica na entrada da vila, um lugar simples, mas que me permite sustentar a mim e a minha pequena Sofia, minha filha de 5 anos, que é meu mundo inteiro. Naquela manhã, o sol ainda se espreguiçava atrás das falésias, e eu terminava de varrer o chão da loja de conveniência. O cheiro forte de café misturado ao combustível era quase reconfortante, uma rotina que eu conhecia bem. Foi quando o senhor Joaquim apareceu. Joaquim tem uns 60 anos, é o dono do posto e sempre teve um sorriso meio tímido, meio enigmático. Ele era um homem de fala mansa, mas que sabia demonstrar respeito pelos seus funcionários, algo raro por aqui. Naquele dia, ele me chamou para uma conversa no pequeno escritório do posto, que cheirava papel velho e café ralo. A princípio, pensei que fosse uma conversa comum, talvez sobre os horários ou alguma tarefa nova, mas ele me surpreendeu de maneira que até hoje me custa aceitar. Joaquim me fez uma proposta, uma que mexeria com toda a minha vida e me colocaria diante de um dilema tão grande quanto as ondas do Atlântico que quebravam lá fora. Ele me contou sobre o filho, o Tiago, um rapaz de 29 anos que, há 7 anos, ficou incapacitado após um acidente de carro. Desde então, ele mal consegue se mexer, preso a uma cadeira de rodas, e a sombra da depressão o acompanha como um fantasma silencioso. Joaquim, em sua preocupação de pai, acreditava que o casamento poderia ser a luz que faltava para que Tiago encontrasse um motivo para lutar novamente, para querer viver com mais vontade. E quem seria a pessoa ideal para isso? Eu, Mariana, a mulher que mal conseguia pagar as contas da casa, e que dividia o tempo entre o posto e os cuidados com Sofia, que enfrentava ataques inexplicáveis que nenhum médico na vila conseguia diagnosticar direito. Uma doença misteriosa que roubava o fôlego da minha filha e o sossego da minha alma. Joaquim me ofereceu um contrato de 1 ano. Um casamento de fachada, oficial, para dar esperança ao filho. Ele garantiu que eu receberia uma boa quantia pelo trabalho, que Sofia teria acesso aos melhores tratamentos, e que, depois de 1 ano, eu poderia ir embora, livre dessa vida que parecia um filme que eu não tinha escolhido protagonizar. Ele suplicou para que eu mantivesse tudo em segredo, para que ninguém soubesse da nossa arrumação. Naquele instante, minha cabeça girou. Imaginei as risadas das vizinhas, os olhares de reprovação na igreja da vila, a possibilidade do Tiago sequer me aceitar. Mas o mais forte em mim era o amor por Sofia, que me dava forças para enfrentar qualquer tempestade, mesmo que eu tivesse que vestir uma armadura feita de sacrifício e silêncio. Lembro-me de como, naquela tarde, após a conversa, sentei-me no banco de madeira em frente ao posto, enquanto Sofia brincava com as pedrinhas na calçada. O peso da decisão me esmagava. E o mais cruel, eu sabia que, apesar de tudo, Joaquim agia movido pelo amor de pai, assim como eu era movida pelo amor de mãe. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Sofia teve uma crise forte, e eu quase desabei na rua, segurando sua mão trêmula enquanto a ambulância chegava. Liguei para Joaquim naquela noite, e disse que aceitava. Não por mim, mas por ela, por nós. Quando chegamos ao casarão onde moravam, um prédio antigo com jardins que pareciam saídos de uma novela, Sofia olhou ao redor com olhos curiosos e perguntou se íamos viver numa história de princesas. Eu sorri, tentando esconder minha ansiedade. O vestido que recebi para o casamento era de um tecido tão fino que parecia feito para uma rainha, e mesmo sabendo que era uma peça emprestada para o papel que eu tinha que representar, senti meu corpo se transformar. A saia deslizando suavemente sobre minha pele, os sapatos de salto que faziam meu corpo parecer mais alto e elegante. Um colar delicado brilhando sob a luz quente da sala. Tiago era um homem de poucas palavras. Seu rosto pálido escondia um mar de sentimentos. Ele mal comia durante os jantares que dividíamos, e parecia mais uma sombra sentada à mesa do que um convidado. Mas havia algo em seu olhar que me dizia que, por dentro, algo ainda lutava para renascer. As noites foram estranhas e carregadas de silêncio, com o grande quarto ao lado do de Sofia sendo um espaço que eu não sabia como habitar. Entre o medo e a curiosidade, comecei a entender um pouco da dor daquele homem, e aos poucos, uma conexão inesperada começou a se formar. Mas foi numa madrugada, quando Sofia sofreu outro ataque, que tudo mudou. Tiago, com um esforço que parecia sobre-humano, conseguiu me ajudar a chamar a ambulância, e naquele momento, na penumbra do quarto que cheirava remédios e esperança, percebi que eu não estava mais sozinha nessa luta. A vida, com suas curvas imprevisíveis, tinha me colocado numa encruzilhada onde o amor, o medo e a coragem se entrelaçavam como as ondas que batem nas falésias da minha Vila Nova de Mil Fontes. E eu sabia que, apesar do contrato, dos silêncios e dos medos, aquele ano prometia ser o mais intenso da minha existência. Um ano em que eu precisaria ser muito mais do que uma simples mulher,
mas uma guerreira de alma e coração. Ainda não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa: a minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram à nossa chegada ao casarão foram um verdadeiro turbilhão de sensações contraditórias. Era como se eu tivesse sido lançada num mundo paralelo, onde cada detalhe gritava luxo e conforto, mas onde eu me sentia uma intrusa, uma personagem deslocada numa peça de teatro que eu nunca quisera protagonizar. O sol de Vila Nova parecia distante, abafado pelas paredes grossas da casa antiga, que cheirava madeira velha e a segredos guardados há décadas. Eu dormia num quarto decorado com cortinas de veludo bordô, uma cama enorme com lençóis de linho que deslizavam sobre a pele, fazendo-me sentir ao mesmo tempo protegida e vulnerável. Sofia tinha um quarto ao lado, pequeno, mas aconchegante, decorado com brinquedos coloridos e desenhos pregados nas paredes. O contraste entre os dois espaços era tão grande que parecia refletir a dualidade da minha própria vida, o simples e o sofisticado, o real e o ilusório. Tiago apareceu poucas vezes nos primeiros dias. A cadeira de rodas o mantinha preso, mas havia um brilho peculiar nos olhos dele que me fez perceber que, apesar de tudo, ele ainda lutava contra a sombra da tristeza. O silêncio que o envolvia era pesado, quase sufocante, mas eu sabia que, para ele, aquilo era uma espécie de proteção. Eu tentava entender o que se passava dentro daquela mente brilhante, aprisionada num corpo que se recusava a obedecer. Eu me esforçava para me adaptar à nova rotina, que incluía jantares formais, reuniões com médicos e fisioterapeutas, e, claro, os intermináveis momentos em que eu precisava fingir que tudo estava bem. O vestido para o casamento, que antes parecia um traje de princesa, agora me pesava como uma armadura. Eu usava com uma mistura de orgulho e vergonha, consciente de que aquela união não passava de um acordo, um contrato silencioso que nos prendia a todos. Mas havia momentos em que a tensão se dissipava, e a casa parecia ganhar vida. Sofia, com seu sorriso doce e sua risada contagiante, era a luz que iluminava os corredores escuros do casarão. Ela explorava cada canto com uma curiosidade infantil, encantando-se com as janelas altas, os espelhos antigos e os jardins que pareciam saídos de um conto de fadas. Eu a observava e sentia uma mistura de amor e culpa, sabendo que, apesar dos sacrifícios, estava fazendo tudo por ela. Tiago, aos poucos, começou a se abrir. Não com palavras, mas com gestos e olhares. Eu percebi que ele tentava superar os próprios limites, e que a presença de Sofia e minha dedicação eram como um bálsamo para sua alma ferida. Numa noite, encontrei-o no jardim, olhando para o céu estrelado. Ele não disse nada, mas naquele silêncio compartilhado, senti que algo dentro dele começava a despertar. A relação entre nós era delicada, feita de pequenos gestos e olhares furtivos. Eu não podia negar que havia uma tensão sutil no ar, uma eletricidade que se manifestava nas minhas mãos trêmulas e no calor que subia pelo meu corpo quando ele se aproximava. Era como se estivéssemos presos num jogo silencioso, onde cada movimento tinha um significado oculto. Eu me vestia com cuidado, escolhendo roupas que fossem elegantes, mas discretas. Um vestido de seda azul marinho que delineava minhas curvas sem exageros, sapatos de salto médio que me davam confiança, e um colar simples de prata que Joaquim me dera no primeiro dia, como um símbolo de proteção. À noite, antes de dormir, eu me perguntava se tudo aquilo era real, ou apenas um sonho estranho do qual eu precisava acordar. Mas o tempo passava, e a promessa de um ano começava a se transformar em algo mais complexo. As visitas dos médicos tornaram-se frequentes, e os tratamentos para Sofia finalmente mostravam sinais de esperança. A cada avanço dela, eu sentia uma mistura de alívio e medo, como se o futuro fosse uma estrada cheia de curvas inesperadas. Tiago, por sua vez, começou a usar um aparelho estranho que parecia um equipamento de academia, mas que era na verdade um dispositivo de reabilitação. Eu o vi se esforçar, suando e empenhado, como se aquele esforço fosse a chave para recuperar a vida que perderá. Em um momento raro de vulnerabilidade, ele me confidenciou que sentia vergonha de sua condição, mas que, por Sofia e por mim, queria tentar. Eu me sentia dividida entre o desejo de ajudá-lo e o medo de me perder nesse papel que me fora imposto. Havia noites em que eu acordava suando frio, com o coração acelerado, pensando em tudo que deixará para trás e no que ainda estava por vir. A solidão era uma companhia constante, mesmo rodeada por pessoas. Mas a rotina pesada e os desafios não apagavam o sorriso de Sofia, que parecia um raio de sol em meio à tempestade. Ela me dava forças para continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Eu sabia que, apesar das dificuldades, estava fazendo o melhor que podia, e isso me dava uma espécie de paz. Ainda assim, havia algo no olhar de Joaquim que me inquietava. Às vezes, ele aparecia de surpresa, com um sorriso cansado, e eu via nos seus olhos um misto de esperança e medo. Era como se ele carregasse um segredo que não ousava compartilhar, um peso invisível que ameaçava desmoronar a fachada cuidadosamente construída. A cada dia que passava, eu me perguntava até onde aquela história iria me levar,
e se eu teria forças para enfrentar o que estivesse por vir. Porque, no fundo, eu sabia que aquele ano seria decisivo, não apenas para Sofia, para Tiago e para Joaquim, mas para mim mesma, que precisava descobrir quem realmente era por trás de tanto medo e esperança. E assim, entre risos, lágrimas, silêncios e sussurros, eu seguia adiante, navegando por um mar de emoções que me levava cada vez mais fundo numa trama que eu jamais poderia imaginar. O que me aguardava, eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Os meses seguintes foram como ondas intensas que me carregavam para longe da minha antiga vida e me lançavam nesse mar desconhecido de emoções e responsabilidades. A casa, que antes parecia um castelo impenetrável, aos poucos foi se tornando um lar estranho, um lugar onde a esperança e o desespero dançavam uma valsa silenciosa entre seus corredores antigos. Sofia, minha pequena guerreira, era o centro de tudo. Cada dia ao seu lado era uma batalha vencida contra a doença que insistia em esconder seu rosto verdadeiro. As crises continuavam a aparecer, inesperadas e assustadoras, deixando-me com o coração apertado, mas também com uma determinação feroz de lutar por ela. Eu vestia um vestido leve de algodão branco nas horas em que ela precisava de conforto, e quando saíamos para consultas, optava por roupas práticas, mas sem perder aquele toque de elegância simples que eu gostava, um brinco delicado, uma pulseira de couro que roubava dos meus próprios sonhos, por tudo que eu deixava para trás. Tiago, por sua vez, havia começado uma espécie de renascimento. A cadeira de rodas continuava a ser sua prisão física, mas seu espírito parecia emergir das profundezas da tristeza. O aparelho de reabilitação era seu novo desafiante, e eu o via suar em cada sessão, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível, mas real. Às vezes, ele me lançava olhares que misturavam gratidão e uma melancolia profunda, e eu sentia meu coração apertar com a complexidade daqueles sentimentos. Havia uma tensão silenciosa entre nós, uma dança delicada de proximidade e distância. Meu corpo respondia a pequenos gestos, a toques quase acidentais, e eu sentia uma chama acender-se em mim, uma mistura de atração e medo, que me fazia questionar até onde eu poderia ir naquela relação que, no início, parecia apenas um acordo frio e calculado. Eu usava vestidos que acentuavam minhas curvas sem revelar demais, combinados com saltos que me faziam sentir mais confiante, mais dona do meu próprio destino. Um colar de pérolas simples repousava no meu pescoço, lembrando-me que ainda havia beleza e força dentro de mim. Porém, nem tudo eram momentos suaves. Tiago tinha seus dias sombrios, quando a dor e a frustração o consumiam, e a bebida, que ele jurara abandonar, voltava a ser uma sombra ameaçadora. Eu via a luta interna que ele travava, e, mesmo com medo, tentava ser seu porto seguro. Havia noites em que eu sentava ao seu lado, segurando sua mão trêmula, prometendo silenciosamente que não o abandonaria, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. A relação com Joaquim, o pai de Tiago, era complicada. Ele continuava a aparecer de surpresa, às vezes com um sorriso cansado, outras vezes com uma expressão fechada que escondia um turbilhão de emoções. Eu sabia que ele carregava um peso enorme, uma responsabilidade que ia além do que podia expressar em palavras. O dinheiro que ele investia nos tratamentos de Sofia e Tiago era generoso, mas havia um custo invisível que eu sentia no ar, uma pressão constante que ameaçava esmagar a todos nós. Certa noite, enquanto Sofia dormia tranquila em seu quarto, eu me sentei na varanda olhando para o céu estrelado. Sentia o vento frio acariciar minha pele, e uma mistura de sentimentos me invadiu: medo, esperança, vontade de fugir, ao mesmo tempo, de ficar. Eu sabia que aquele ano prometido estava chegando ao fim, e com ele, o futuro incerto que me esperava. Tiago apareceu silenciosamente ao meu lado, seu rosto iluminado pela lua. Ele falou pouco, mas seus olhos diziam tudo: a luta, a dor, a vontade de recomeçar. Eu queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras pareciam pequenas diante da imensidão do que estávamos vivendo. No fundo, eu entendia que aquela união, embora construída sobre um acordo, estava se transformando em algo real, algo que desafiava as convenções e o medo. Eu sentia a fragilidade e a força de Tiago, sua humanidade nua e crua, e sabia que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer tempestade. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda reservava surpresas. Uma manhã, ao despertar, encontrei um envelope misterioso na minha mesa de cabeceira. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia elegante e desconhecida. Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha. A carta continha palavras enigmáticas que falavam de segredos enterrados, de verdades escondidas sob a superfície calma da nossa vida. Era um aviso? Convite? Ou talvez uma ameaça disfarçada? Não sabia, mas uma coisa era clara: o ano que parecia terminar seria apenas o começo de uma história ainda mais complexa e intensa. E eu,
Mariana, estava prestes a mergulhar numa trama onde nada seria o que parecia, onde o passado e o presente se entrelaçariam numa dança perigosa, e onde o amor, a traição e a coragem se tornariam as chaves para desvendar um mistério que podia mudar tudo. O jogo estava apenas começando, e eu sabia que, para sobreviver, teria que enfrentar não só os outros, mas também a mim mesma. Aquele envelope misterioso se tornou o epicentro de uma tempestade silenciosa dentro de mim. Cada palavra, cuidadosamente escrita, parecia pulsar com um significado oculto, despertando dúvidas e medos que eu ainda não sabia nomear. O silêncio da casa, antes confortável, agora carregava uma tensão quase palpável, como se as paredes antigas guardassem segredos que começavam a se revelar em sussurros. Eu me vesti com cuidado naquela manhã, escolhendo um vestido de linho bege que caía suavemente sobre meu corpo, combinando com sandálias de tiras finas que deixavam meus tornozelos à mostra. Um bracelete simples de prata adornava meu pulso, um detalhe discreto que, de alguma forma, me dava força. O sol entrava pela janela, mas não conseguia dissipar a névoa que se formava em minha mente. Sofia brincava no jardim, alheia às tempestades que se formavam ao nosso redor, sua inocência um lembrete constante do motivo pelo qual eu precisava ser forte. Tiago, apesar das dificuldades, mostrava sinais de melhora, seu esforço diário no aparelho de reabilitação revelava uma determinação que, por vezes, me surpreendia e emocionava profundamente. Ele usava uma camisa azul clara, simples, que contrastava com o tom pálido da sua pele, e seus olhos, intensos e melancólicos, pareciam carregar histórias que eu ainda não tinha coragem de desvendar completamente. Aquela manhã, porém, não era feita para calma. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, a campainha soou inesperadamente. Ao abrir a porta, deparei-me com um homem que eu nunca tinha visto antes, vestido com um sobretudo escuro e um olhar penetrante que me fez estremecer. Ele não se apresentou imediatamente, apenas entregou um envelope semelhante ao que eu havia encontrado na noite anterior e desapareceu tão rápido quanto surgiu. O conteúdo dessa nova carta trouxe ainda mais perguntas do que respostas. Revelava detalhes sobre o passado de Tiago Joaquim que eu jamais imaginara, segredos de família que lançavam sombra sobre tudo o que eu acreditava ser verdade. Aquele convite para desvendar histórias enterradas no tempo me assustava, mas também despertava uma curiosidade perigosa. Eu sabia que precisava proteger Sofia, cuidar de Tiago e manter a fachada que nos permitia continuar vivendo ali, mas a verdade começava a se tornar uma carga difícil de suportar. Meu coração oscilava entre o amor que sentia por minha filha e a complexidade da relação que se formava com Tiago, uma mistura de afeto, desejo contido e medo do desconhecido. As noites eram as mais difíceis. Deitada na enorme cama do casal, sentia o peso das expectativas e dos segredos como um manto pesado que me sufocava. O quarto, decorado com detalhes clássicos, parecia pequeno demais para conter todos os pensamentos que rodopiavam em minha mente. Eu me vestia com camisola de seda azul escuro, que deslizava delicadamente pela pele, trazendo um conforto tênue diante da tempestade interna. Tiago, por sua vez, permanecia distante em seus momentos de silêncio, mas havia ocasiões em que seus olhos encontravam os meus com uma intensidade que me deixava sem fôlego. Eu sentia uma atração que não ousava nomear, uma conexão que ultrapassava as barreiras do acordo e das circunstâncias. A rotina diária continuava, entre tratamentos médicos, cuidados com Sofia e os encontros com Joaquim, que cada vez mais parecia carregar um segredo próprio, um peso que o envelhecia além dos anos. A relação entre nós era tensa, marcada por palavras não ditas e olhares carregados de significado. Num desses dias, enquanto ajudava Sofia a fazer um desenho na sala de estar, recebi uma mensagem anônima no celular. O texto era curto, mas carregava uma ameaça velada, sugerindo que as verdades que eu buscava poderiam trazer consequências perigosas. Meu corpo estremeceu, e uma onda de adrenalina percorreu minhas veias, despertando um instinto de proteção que jamais havia sentido antes. Eu sabia que estava sendo observada, que cada passo meu poderia desencadear uma reação imprevisível. A vida que eu tentava reconstruir para minha filha e para mim estava prestes a se transformar num jogo de sombras, onde confiança e traição se misturariam numa trama que desafiaria minha coragem. Naquela noite, enquanto Sofia dormia serenamente ao meu lado, eu me perguntava se teria forças para enfrentar o que estava por vir. O amor que sentia por minha filha me dava coragem, mas o medo do desconhecido apertava meu peito como uma mão invisível e firme. Tiago apareceu silenciosamente, sentando-se ao meu lado na cama. Seus olhos refletiam a mesma inquietação que eu sentia. Sem palavras, ele segurou minha mão, um gesto simples que falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Senti uma mistura de conforto e medo, sabendo que, apesar das incertezas, não estávamos sozinhos nessa jornada. O futuro se apresentava como um enigma envolto em sombras, e eu sabia que, para desvendar seus segredos, teria que mergulhar fundo em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira inextricável.
Minha vida, até então marcada pela simplicidade e pela luta diária, estava prestes a se transformar num palco de revelações, onde cada escolha poderia ser definitiva. Eu, Mariana, estava pronta para enfrentar o desconhecido, guiada pelo amor, pela coragem e por uma determinação que queimava dentro de mim como o sol ardente que banhava as praias da nossa Vila Nova de Mil Fontes. O jogo havia começado, e eu não podia mais voltar atrás. Os dias que se seguiram àquela noite ficaram impregnados de uma tensão quase insuportável. O envelope e as mensagens anônimas eram como sombras que se estendiam, ameaçando engolir tudo que eu conhecia e amava. A casa, com seus corredores silenciosos e móveis antigos, parecia um labirinto onde cada passo me aproximava de segredos que eu não sabia se queria desvendar. Senti-me como uma navegadora perdida numa tempestade, tentando encontrar uma rota segura em meio a águas turbulentas. Eu me esforçava para manter a rotina por Sofia. Ela continuava a ser minha âncora, a razão pela qual eu respirava fundo e enfrentava o medo que me consumia por dentro. Vestia-me com a simplicidade que ela merecia, blusas de algodão macio, calças confortáveis e um colar discreto com pingente que me lembrava a força das mulheres da minha família. Cada vez que olhava para ela, seu sorriso iluminava os cantos escuros da minha alma, e eu prometia a mim mesma que nada, nem mesmo os mistérios que se acumulavam ao nosso redor, nos separaria. Tiago, apesar da melhora física, parecia cada vez mais envolvido em seus próprios conflitos. Os momentos em que ele se aproximava de mim eram carregados de uma mistura complexa de emoções, uma dança silenciosa onde desejo e medo se entrelaçavam. Ele usava camisas de tecido leve, que deixavam transparecer a fragilidade de seus braços, e seus olhos, profundos e intensos, pareciam guardar um mar de histórias não contadas. A tensão entre nós crescia, um fogo brando que ameaçava se transformar em chama. Joaquim, por sua vez, começava a se mostrar mais ansioso, seus passos ecoando pela casa com uma inquietação que eu não conseguia decifrar completamente. Em uma tarde chuvosa, encontrei-o no escritório, imerso em papéis e documentos que pareciam esconder mais do que revelar. Seu olhar cruzou o meu e, por um instante, vi uma mistura de culpa e medo, como se a verdade que ele guardava fosse uma carga pesada demais para ser compartilhada. Aquele dia terminou com um jantar silencioso, onde as palavras pareciam desnecessárias diante do que não era dito. Eu usava um vestido de malha cinza, elegante na simplicidade, que me permitia mover-me com facilidade entre os ambientes da casa. Tiago mal tocou na comida, e seus olhos evitavam os meus, enquanto Joaquim parecia distante, perdido em pensamentos. À noite, quando Sofia já dormia, sentei-me na varanda com Tiago. O ar fresco do mar trazia um alívio temporário, e eu tentei quebrar o silêncio que nos envolvia. Sem palavras, ele segurou minha mão, e senti sua pele fria contra a minha. Aquele toque carregava uma promessa silenciosa, uma conexão que desafiava o medo e a dor. Mas não havia tempo para afrouxar o nó que se formava no meu peito. Uma nova carta chegou, dessa vez entregue por um mensageiro que desapareceu antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. As palavras ali escritas não deixavam dúvidas. Havia alguém observando cada movimento nosso, alguém que sabia demais e que não hesitaria em usar esse conhecimento para destruir o que construímos. Eu me vesti rapidamente, escolhendo um casaco leve e botas confortáveis, enquanto tentava organizar os pensamentos confusos que me invadiam. Sofia precisava de mim, e eu não podia permitir que o medo nos paralisasse. Tiago apareceu na porta, seu olhar firme, como se estivesse pronto para enfrentar o que viesse ao nosso encontro. Naquela tarde, decidimos sair da casa pela primeira vez em dias, buscando no simples passeio pela vila uma sensação de normalidade. As ruas estreitas e as casas caiadas de branco pareciam acolhedoras, mas eu sabia que, por trás da tranquilidade aparente, o perigo espreitava. Ainda assim, o riso de Sofia ecoava pelas calçadas, e por alguns momentos, a ameaça parecia distante. Mas, ao retornar, encontrei a casa com sinais claros de invasão, gavetas reviradas, documentos espalhados, e um silêncio pesado que denunciava que não estávamos mais seguros. Meu coração disparou, e uma mistura de raiva e medo me tomou por completo. Tiago segurou minha cintura, sua presença uma âncora firme em meio ao caos. Naquela noite, enquanto trancávamos portas e janelas, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. O passado que tentávamos esconder emergia das sombras, e eu sabia que, para proteger minha filha e aqueles que começavam a fazer parte da minha vida, teria que ser mais forte do que jamais imaginara. Eu, Mariana, estava diante de um desafio que testaria cada fibra do meu ser. O mistério que cercava nossa existência não era apenas uma ameaça externa, mas uma luta interna entre o medo e a coragem, entre o que desejava esconder e o que precisava enfrentar. A cada dia, a linha entre o real e o imaginário se tornava mais tênue, e eu percebia que o ano que começara como um acordo poderia se transformar numa batalha pela verdade e pela sobrevivência. E assim, com o coração apertado e a alma em chamas, segui adiante, pronta para enfrentar o que quer que o destino reservasse.
Porque, no fim, a única coisa que importava era o amor, por Sofia, por Tiago, e por mim mesma. E esse amor me daria forças para atravessar qualquer tempestade.